Shavua Tov, YouTube. Pessoal, quero trazer agora uma lógica. Quero trazer para vocês uma pergunta que vai fazer a gente pensar. Vamos discutir aqui. Vamos ver. Vamos dizer que tem um cara, Samuel. Vou dar um nome fictício, Samuel. Ele está começando a tchuvá, está começando a ficar religioso, passo a passo. E ele, uns meses atrás, decidiu que ia largar o porco. Zeu, acabou, porco, nunca mais. Só que a carne é fraca. Ele passou em frente de um restaurante, o restaurante preferido dele, das antigas. E ele sentiu aquele cheiro de costela. Ele falou, não, vou entrar. E entrou. Ele entrou e pediu aquela costela suína. Ele se lambuzou e ele comeu e estava muito bom. E no final aparece o rabino dele na frente dele e fala assim: Samuel, tem uma notícia. Aí Samuel se assusta: o que está acontecendo? O rabino está aqui, o que está acontecendo? E o rabino me viu. E aí o rabino fala: não tem problema, olha só, eu te vi entrando aqui, eu subornei a cozinha e coloquei só carne kasher no seu prato. Você comeu só carne kasher, 100% kasher, eu que verifiquei, acabou. Aí Samuel, escapei dessa. Mas aqui fica a pergunta, pera aí, será que esse pecado foi colocado e computado na conta espiritual do Samuel? Vamos ver. Ele foi, e ele entrou no restaurante, e ele comeu, e ele pediu, ele se deliciou com aquele pedacinho de porco. Só que, no final das contas, ele não comeu um porco, ele comeu uma carne 100% kasher. Calma lá, ele fez tudo na prática de quem está fazendo uma verá. A intenção não conta? Ou será que conta? Fica a pergunta. O que vocês acham? A Shem vai anotar lá, comeu o porquinho sim, foi lá e fez tudo o que precisava, foi força maior que ele não comeu. Se perguntassem para ele, sim, ele ainda pagou e pediu e repetiu. E agora? A Shem anotou ou não anotou? Vamos ver. Vamos analisar agora uma parte, um trecho da Torá que fala sobre Nezirato. Nezirato é um nome estranho, tudo bem, Nezireu, mas existe. Vamos ver, o que acontece? É uma pessoa que com vontade de se elevar um pouco espiritualmente, ela faz algumas promessas, faz alguns votos de acordo com a Torá. O que? Ela agora deixa o cabelo crescer, Shimshon, para quem se lembra, conhecido Shimshon, Nazir, então, deixa o cabelo crescer. Shimshon era um caso especial, mas via de regra, deixa o cabelo crescer, não pode se impurificar com mortos, entrar em cemitério, tocar num corpo, não pode. Fora isso, também não pode tomar vinho, comer uva, nada a ver com vinho e uva. Tudo bem, esses são os votos que a pessoa faz de acordo com a Torá, ela se torna, por um certo período de tempo, um Nazir. Tudo bem. A Torá conta a história de uma mulher que ela fez esse voto, e o marido dela escutou, e o marido tem a capacidade de anular essa promessa da mulher, e o marido fez a anulação dessa promessa dela, só que ela não estava sabendo. Ela não ficou sabendo que o marido dela ouviu e anulou, e que na verdade o que ela falou que ia fazer agora de Nazirato não estava valendo. Ela não estava ligada. E ela foi e mesmo assim encheu a cara. Mesmo assim tornou todas no vinho. E agora? É a mesma pergunta do Samuel. Ela também achou na cabeça dela que estava indo contra a promessa da Torá que ela fez, de se afastar do vinho durante certo pedaço de tempo. Não estava sabendo que o marido cancelou e que na verdade nada daquela proibição existia para ela. Mas ela achou que existia. O Samuel também. Ele achou que estava comendo porco, quando na verdade estava comendo um pratinho de carne kasher, para o Hashem, colocada ali pelo Rav dele, que subornou a cozinha. Olha que Rav legal, hein? Imagina, todo mundo tem um desse,
segue o cara, na hora que ele vai fazer uma verá, opa, dá uns tapas nele, joga o cara fora. Imagina que cara legal. Imagina quem não quer ter um Rav desse. Bom, então, aqui também a gente vê, é o mesmo caso. Fala a Torá que essa senhora que encheu a cara quando não deveria nem chegar perto de vinho, mas, como a gente viu, o marido anulou a promessa dela sem ela saber, fala que Hashem perdoa ela, que ela está perdoada por Hashem. Agora, vamos prestar atenção aqui. O que significa que Hashem perdoou? Significa que ela fez algo de errado, mas que Hashem perdoou. Ou seja, entendemos o seguinte. A gente entende que mesmo que a pessoa ela não saiba que está fazendo algo certo, acha que está fazendo errado e, no final das contas, deveria estar sendo anotado na listinha dela de Averot aquele pecado. Porque ela achou que estava fazendo pecado e levou na prática aquela história toda. Foi e se esforçou para colocar aquilo. Imagina quanto que ela não gastou, quanto que ela não pagou aí nessa bebedeira. Ela foi e botou na prática. Deveria estar escrito lá, mas Hashem, como é misericordioso e legal, foi e perdoou ela. Então tem um problema aqui. A Guemará lá atrás, que Hashem dá essa colher de chá para a pessoa 3 vezes. A pessoa tem 3 vezes essa colher de chá. A gente vê que o Samuel só pode dar essa escorregada com um porquinho e, na verdade, o rabino dele subornar a cozinha 3 vezes. Ou seja, depois que a pessoa, por motivo de força maior, não consegue colocar a haverá que ela queria em prática, não consegue levar à prática por motivo de força maior, como a gente viu lá, o rabino subornou a cozinha, o menino não tinha como saber, força maior ele não fez a haverá, nosso Samuel aí. 3 vezes, Hashem começa a contar como se ela estivesse levando na prática, como se ela tivesse conseguido, como se Samuel tivesse realmente quebrando todas as leis de kashrut comendo nesse restaurante. Pesado, né? Pesado. Mas a gente tem que saber que as nossas atitudes têm consequências. A gente tem que saber que a nossa relação com a Hashem e com a Torá é coisa séria. E que tudo que a gente faz tem consequências para o bom, para o mal, Chas v'Shalom. Toda mitzvah ela é paga. Toda verá, mesmo que Hashem tenha muita paciência e seja muito misericordioso, a gente vê que aqui, quando a pessoa levou, esfregou na cara de Hashem que eu estou fazendo a verá, achando que estava fazendo o pecado, quando na verdade não estava, Hashem perdoou ela automaticamente. Você vê que ele tem paciência, mas paciência também tem limite. 3 vezes ele tem essa colher de chá. O Masechet Kiddushin, Rav Akiva, famoso Rav Akiva, ele fala e comenta sobre esse caso. Se Hashem já tem que ter misericórdia e apagar o pecado de alguém, quando na verdade na prática a pessoa não estava errando, como a gente viu com Samuel lá, quanta misericórdia tem que ter uma pessoa que bemet, de verdade conseguiu levar a haverá o pecado dela em prática. Muito mais. A gente tem que prestar atenção, pessoal. Mas tem um ponto aqui. Nada fica no caminho da tchuvá. Realmente, cair. Realmente, conseguir botar de verdade a haverá em prática. Tchuvá. Pede desculpa. As nossas atitudes têm consequências. Mas Hashem deu um presente na mão de cada um e um. Chama-se tchuvá. Chama-se arrependimento. Pedir desculpa para Hashem, falar que não vai mais fazer e realmente abandonar aquele mau hábito que vai contra a Torá. Que todos nós temos força para fazer tchuvá e nunca mais, nem sem querer, cometer mais uma haverá. Shabbat Shalom.